Bom dia, hoje são 16 de fevereiro de 2014, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. A edição aqui é do dia 15 de fevereiro de 2014. Sábado retrasado, na página 29. Aqui está escrito uma matéria com o título O amanhecer lhe espera. O amanhecer lhe espera. Quem escreveu o artigo aqui foi a jornalista Thalita Lins. Pois bem, agora eu pergunto. O título da matéria aqui, O amanhecer lhe espera, está correto de acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa? Diga aí, internauta, está correto? O amanhecer lhe espera? Muito bem, transcrevi para o quadro o título aqui da matéria, né? O amanhecer lhe espera. E aqui existe um erro de língua portuguesa. O lhe, ele não pode ser colocado aqui. E vou explicar agora por quê. Muito bem. Coloquei aqui um quadro com os pronomes retos e pronomes oblíquos átonos. Os pronomes retos da língua portuguesa estão aqui. Primeira pessoa do singular, eu. A segunda pessoa do singular, tu. A terceira pessoa do singular, ele ou ela. A primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas, correto? Muito bem. Para a pessoa, aqui para a pessoa, o pronome eu, o equivalente oblíquo é o me. E assim por diante. Tu, ti. Ele ou ela, se, o, a, lhe. Nós, nos. Vós, vos. Eles ou elas, se, os, as e lhes. Os pronomes retos, numa frase ou numa oração, eles são retos porque eles aparecem como sujeito de uma oração. Por exemplo, eu digo, eu fui, sujeito, eu. Então o eu, pronome reto, funciona como sujeito de uma oração. Já os pronomes oblíquos átonos são aqueles que funcionam não como sujeito numa oração, não como sujeito numa frase. São aqueles que funcionam como complemento, como objeto direto ou como objeto indireto, entendeu? Então, pronomes retos funcionam como sujeitos numa oração. Já os pronomes oblíquos átonos funcionam como complemento de um verbo transitivo direto ou de um verbo transitivo indireto. Eis aí a diferença. Muito bem. Então vamos aqui descobrir por que o título da matéria aqui no jornal está errado, né? O amanhecer lhe espera. Por que está errado? Vamos aqui. Coloquei aqui um quadrinho que é muito importante em relação aos pronomes oblíquos átonos. Veja aqui. Os pronomes oblíquos átonos, o, a, os e as, só podem vir como complementos de um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento sem preposição, não é? Eu digo o verbo comprar. É um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Eu digo, comprei um livro. Comprei. Comprei o quê? Aí vem a resposta, um livro. Então, um livro é o complemento do verbo comprar. O verbo comprar pede esse complemento sem preposição. Então, o verbo comprar é um verbo transitivo direto, certo? Muito bem. Então, ó, os pronomes oblíquos átonos, o e a, os e as, só podem vir como complementos de um verbo transitivo direto. Já os pronomes oblíquos átonos, li e lis,
só podem vir como complementos de um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento com preposição. Eu digo o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, não é? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu digo, gosto de livros. Ora, gosto. Gosto de quê? Olha aí a preposição de. Gosto de quê? Aí vem a resposta. De livros. Logo, de livros é o complemento do verbo gostar. Então, o verbo gostar pede um complemento com preposição. Se o verbo gostar pede um complemento com preposição, então o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Correto? Muito bem. Então, os pronomes oblíquos átonos li e lis só podem vir como complementos de um verbo transitivo indireto, jamais como complementos de um verbo transitivo direto. Certo? Muito bem. E os demais pronomes oblíquos, ó, átonos, né? Os demais, ó, o mi, o ti, o si, o nus e o vos, eles podem vir como complementos de verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Olha aqui a diferença. O mi, o ti, o si, o nus e o vos podem vir como objeto direto ou como objeto indireto. Já o a, os e as apenas como complementos de verbos transitivos diretos. E o li e o lis como complementos de verbos transitivos indiretos. Eis aqui uma tabelinha bem explicativa e aqui que funciona realmente, 100%. Muito bem, vamos aos exemplos aqui. Eu digo, Maria o espera. Olha aqui o verbo esperar. Olha aqui o verbo esperar. Maria o espera. Eu estou dizendo aqui que Maria espera alguém do sexo masculino ou alguma coisa, né? Muito bem, ó. Então Maria o espera. O verbo esperar é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Quem espera, espera alguma coisa, espera algo. Eu digo, esperei o jogo. Esperei o jogo. Eu esperei o quê? O jogo. Então, o jogo é um complemento do verbo esperar. É um complemento que vem sem preposição. Logo, o verbo esperar é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não aceita como complemento o li ou o lis. Olha aí. É por isso que aqui está errado. O título da matéria jornalística é O Amanhecer lhe espera. Está errado. Por quê? Porque o verbo aqui, ó, esperar, é um verbo transitivo direto. Se é transitivo direto, o complemento dele não pode ser jamais o li ou lis. Porque li e lis é para verbo transitivo indireto. Aquele que pede o complemento com preposição. Daqui o erro, ó. O certo aqui seria o amanhecer, ó, o espera, ou o amanhecer os espera, o amanhecer a espera, ou o amanhecer as espera, né? Então aqui seria o amanhecer o espera, e não o amanhecer lhe espera. Não é isso? Entendeu? O li está errado aqui, ó, porque aqui ele está como complemento do verbo esperar. Ora, o verbo esperar é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o li não pode ser seu complemento, porque o li só será complemento de um verbo transitivo indireto, que não é o caso aqui. Então aqui o correto, o amanhecer o espera. Entendeu? Vamos para frente. Outro exemplo aqui, eu digo, João
a esperava no carro. Eu estou dizendo que João esperava sua esposa no carro, ou que João esperava sua filha no carro, ou que João esperava sua namorada no carro. Então, João a esperava no carro. O verbo esperar, como já disse, é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Quem espera, espera alguma coisa. Quem espera, espera alguém. Logo, se é transitivo direto, o seu complemento não pode ser jamais o lhe, como aqui está, mas o u, o a, o us e o as, para verbos transitivos diretos, que é o caso aqui. Então, ó, João a esperava. Olha o correto aqui. João a esperava. Olha aqui o pronome oblíquo átono, a, para verbos transitivos diretos. Viu aí? Terceiro exemplo. Bonde, bonde, lhe. Olha aqui. Bonde, lhe entregou o livro. Ora, o verbo entregar aqui, nesta oração, pede dois complementos, né? Um vem sem preposição e o outro viria com preposição, que aqui no caso aparece o pronome oblíquo lhe. Então vamos lá. Bonde lhe entregou o livro. Ora, quem entrega alguma coisa a alguém. Então eu digo, bonde lhe entregou. Entregou o quê? A quem? Então entregou o quê? O livro. Então o livro aqui é o complemento aqui, ó, sem preposição. Logo, o livro é objeto direto. OD, objeto direto. E sim, bonde entregou o livro a quem? A alguém, ó. O lhe aqui, pronome oblíquo átono. Aqui o lhe é um objeto indireto. Olha aí. Aqui ele está correto. Bonde lhe entregou o livro. O livro, objeto direto. Lhe aqui é a pessoa que recebeu o livro. Pronome oblíquo átono. E na função aqui de objeto indireto. Então veja, ó, o lhe aqui, ó, como complemento de um verbo transitivo indireto. O verbo entregar aqui é verbo transitivo direto e também é verbo transitivo indireto. Viu aí, ó? Entregou o livro a alguém. Então aqui está correto. O lhe como complemento de um verbo transitivo indireto. E o livro como complemento de um verbo transitivo direto, que é o caso aqui. Outro exemplo. Lilian, Lilian, lhes obedece. Ora, o verbo aqui, ó, obedecer, é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque pede um complemento com preposição. A preposição é a. Ela não aparece aqui porque aqui há um pronome oblíquo, átono. Então, quando eu digo, João obedece a seu pai. Olha aí, ó, João obedece a seu pai. João obedece. Obedece a quem? Olha aí a preposição a, exigida pelo verbo obedecer. João obedece a quem? A seu pai. Então, a seu pai é um complemento, é o objeto indireto, porque vem com preposição. Então, o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Se eu quiser colocar aqui um pronome oblíquo, átono, como aqui está, tem que ser o lhe ou lhes, dependendo aí do sentido. Então, aqui, ó, está correto o emprego do pronome oblíquo, átono, lhes. Está correto por quê? Porque como está aqui, ó, o lhe ou lhes só podem ser complementos de um verbo transitivo indireto. E é o caso aqui, ó, obedecer. Verbo transitivo indireto. Logo, o lhes aqui é o correto. Jamais eu poderia colocar aqui o u, ó. Jamais eu poderia dizer Lilian os obedece ou Lilian o obedece. Jamais. Por quê? Porque o u é para verbo transitivo direto. E não é o caso aqui. Aqui é verbo transitivo indireto. Então, o lhes é o pronome que deve ser empregado corretamente, né? Ou então o lhe, dependendo aí do singular, correto? Muito bem.
Outro exemplo, eu digo, ele me ama. Ele me ama. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Se é transitivo direto, ele pede um complemento sem preposição. Então, ó, o me, aqui está o me, ó, ele pode ser empregado tanto para verbo transitivo direto ou como para verbo transitivo indireto. Então aqui, ó, amar, verbo transitivo direto. Olha o me aqui. Está correto. Outro exemplo, ele me obedece. Olha aqui, ele me obedece. Eu acabei de dizer aqui, ó, que obedecer é verbo transitivo indireto, ó. E o complemento aqui é o me. Também está correto. Porque o me, ele pode ser complemento de um verbo transitivo direto ou pode ser complemento de um verbo transitivo indireto. Tanto faz. Aqui ninguém erra. Porque o me, ele é mais abrangente. Ele é diferente do u, a, us e as e do li e lis. Entendeu? O me serve para verbo transitivo direto ou para verbo transitivo indireto. Então, ele me ama, verbo transitivo direto. Ele me obedece, verbo transitivo indireto. Olha aqui. No caso aqui, o me, ele é objeto direto. Por quê? Porque complementa o sentido de um verbo transitivo direto. Já o me aqui, melhor dizendo, é um objeto indireto. O me aqui, ó, ele é um objeto indireto, porque complementa o sentido de um verbo transitivo indireto. Então o me pode ser objeto direto ou pode ser objeto indireto. Não há problema nenhum. Já o u, o a, us e as sempre serão objeto direto. O li e o lis sempre serão objetos indiretos. Já os outros não, podem ser direto ou indireto. Outro exemplo aqui, eu digo, a Leuda te odeia. Olha aqui, ó. A Leuda te odeia. O verbo odiar é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Então, o te aqui, ó, é um objeto direto. Complementa o sentido do verbo odiar. Verbo transitivo direto. Entendeu? Ó, verbo transitivo direto. Outro exemplo aqui. A Leuda te deu o livro. O verbo dar aqui é transitivo direto e é transitivo também indireto, tá? Aqui na oração, ó. O verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Então aqui, ó, a Leuda te deu o quê? O livro. O livro é objeto direto. A quem? A ti. Ti aqui é objeto indireto. Então aqui na oração primeiro, ó, a Leuda te odeia. O ti aqui é objeto direto, porque complementa o sentido de um verbo transitivo direto, o verbo odiar. Já na outra oração, a Leuda te deu o livro. O ti aqui é objeto indireto. Olha aqui, indireto. Porque o ti, ele pode completar o sentido de um verbo transitivo direto e de um verbo transitivo indireto. Na outra oração, Graceli me devolveu o livro. O verbo devolver. O verbo devolver aqui, nesta oração, ele é transitivo direto e também é transitivo indireto. Como transitivo direto, o complemento dele é o livro, ó. Graceli me devolveu. Devolveu o quê? O livro. Então, o livro é objeto direto. A quem? A mim, ó. Me, objeto indireto. Então, o me, aqui, ó, você vê que ele é objeto indireto. Complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, né? Devolveu o livro a mim. Então, você vê aqui, ó, que o me, o ti, o si, o nos e o vos podem vir como complementos de um verbo transitivo direto e de um verbo transitivo indireto. Outra oração, Bia nos ama. Olha aqui, ó, o verbo amar é um verbo transitivo direto, pede complemento sem preposição. O nos aqui é um pronome oblíquo átono. Ele aqui é objeto direto. Por quê? Porque completa o sentido de um verbo transitivo direto, o verbo amar. Quem ama, ama alguém. Então, Bia nos ama, o nos aqui é objeto direto. Já nesta oração aqui, o nos é objeto indireto. Bia nos mandou um livro. O verbo mandar
é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Pede dois complementos, um com sem preposição, um livro, e o outro com preposição, que não está aqui porque o caso aqui é de pronome oblíquo átono. Então, ó, Bia nos mandou o quê? Um livro. Um livro, objeto direto. A quem? A nos, objeto indireto. Então você vê aqui que isto aqui é fundamental. O, a, os e as, a gente só pode colocar como complementos de um verbo transitivo direto. O li e o lis apenas como complementos de um verbo transitivo indireto. Agora, os demais, mi, ti, si, nos e vos, podem vir como complementos de um verbo transitivo direto e também como complementos de um verbo transitivo indireto. Viu aí? No caso aqui dos últimos, ó, você não erra. Agora, o erro está aqui, ó, porque o li e o lis só podem vir como complementos de um verbo transitivo indireto. Daí o erro, ó. O verbo esperar é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não pode caber aqui o li ou lis, mas o u, o a, o us e o as. Então aqui o certo seria o amanhecer o espera. Ou então o amanhecer os espera. O amanhecer a espera. Ou o amanhecer as espera. Portanto aí, mais uma dúvida de língua portuguesa esclarecida. Muito obrigado.